Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Bom dia, é um prazer estar novamente conversando com vocês. Desejo que você tenha um dia abençoado, um dia feliz, um dia de realizações, e que Deus abençoe esse dia maravilhoso sobre a sua vida e sobre as nossas vidas. Quero ler um texto da Palavra de Deus que nós vamos meditar nesta manhã. Diz assim, está em Tito, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem o marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência. Esse texto da palavra de Deus está nos mostrando um conflito que nós vivemos hoje, um conflito de gerações. Por exemplo, a minha geração e a sua, se você for mais ou menos da minha idade, nós tínhamos um sistema de vida completamente diferente da geração de hoje. Eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade. O primeiro registro meu em carteira profissional, eu tinha 12 anos. Nesse período de 12 anos, eu entrava no trabalho às 5 da manhã e saía às 2:30 da tarde, e à noite eu estudava. E naquela época, os colégios, faculdade, à noite, ia até 15 para meia-noite, 11h45. E hoje, nós vemos uma geração completamente diferente da minha época ou da sua época. Hoje, o menor não pode trabalhar, é contra a lei, ele não pode ter registro em carteira, ele estuda durante o dia ou à noite, não tem problema, mas se ele estuda à noite, ele fica o dia todo sem ter o que fazer. E eu quero dizer para vocês que essa minha geração, e talvez a anterior, a minha e a posterior, nós não ficamos, eu estou dizendo por mim, não houve nenhum trauma, não houve nenhum problema na minha formação de caráter, na minha vida emocional, porque eu comecei a trabalhar mais cedo. Pelo contrário, eu me tornei talvez mais responsável do que hoje os jovens se tornam responsáveis. Assumi um compromisso de ajudar em casa. E isso não nos fez uma geração pior. Mas eu não quero falar sobre a minha geração nesse aspecto. O que eu quero falar é que a geração de hoje é completamente diferente. Hoje não trabalha, hoje ficam para a rua, hoje pode ficar em casa, hoje não tem problema nenhum. Aliás, as mães são impedidas de trabalhar porque elas têm que ficar em casa, porque senão a lei não deixa o menor ficar em casa sozinho. Ele não pode. Enquanto que na nossa época, minha mãe, eu era criança, minha mãe ia catar algodão, a minha mãe ia trabalhar e nós ficávamos em casa, não havia esse tipo de problema. Pelo contrário, era até muito bom. E hoje eu vejo que nós somos em 4 irmãs
E as 4, nenhuma deu nenhum tipo de problema para os meus pais. Nenhuma. Meu pai viajava, ele era caminhoneiro. Nenhuma das 4 trouxe problema de nenhum tipo, em nenhuma área para os meus pais. Esses dias ainda minha mãe estava comentando isso. Não tive nenhum tipo de problema com vocês. Bom, o que eu quero dizer é que hoje nós encontramos uma geração completamente diferente da nossa. As minhas noras são diferentes, embora as 2 trabalhem, embora as 2 estão fazendo pós-graduação, mas as 2 trabalham fora. Então, mas já são mãe, mas a Selma já é mãe, a Maria Rita casou, tem 1 ano e pouco, a minha nora mais nova. Mas o que a palavra aqui está nos dizendo é o seguinte, que as mais velhas, aqui ainda usa a palavra idosa, as mais velhas, as mais idosas, é para servir de exemplo para as mais novas. Não é para nós, as mulheres da minha época, ficarmos criticando as mais novas, porque a época delas é diferente da que foi a minha. Não é para eu criticar se quando estavam namorando só estudava, não trabalhava. Hoje eu tenho que servir de exemplo para as minhas noras através da minha vida. Eu tenho que demonstrar a elas que eu amo meu marido, que eu não sou uma mulher que vive na luxúria, que eu não sou, e isso que eu estou falando eu estou me referindo a você também. Nós não podemos ficar criticando e dizendo, porque na minha época era assim, porque eu ficava cuidando de casa, eu não ia trabalhar, eu só ficava cuidando da casa, e quando meu marido chegava, o meu marido encontrava tudo arrumadinho, enquanto que hoje eles ajudam vocês a lavar louça, a lavar roupa, a lavar quintal. Qual o problema? Então, em vez de você criticar, ensine, mas a geração delas hoje é diferente da nossa. Elas vão trabalhar fora, as minhas noras trabalham fora, e quando chegam, a mais nova, a Maria Rita e o Estevam, trabalham juntos. Eles têm uma empresa e ficam o dia inteiro juntos. Mas quando estão em casa, os 2 lavam louça, os 2 lavam roupa, os 2 limpam a casa. E está certo. Então, o mesmo acontece com o Timóteo, meu filho mais velho, e a Selma. Os 2 trabalham, quando chegam em casa, ele tem a obrigação de ajudá-la sim. Ainda mais que tem 2 filhas. Nós temos que ser exemplo nas vestimentas. Que tipo de vestuário você usa? Que tipo de palavras você usa? Você tem que ensiná-las a amar os maridos, falando e demonstrando. Não adianta eu falar para as minhas noras que elas têm que amar os seus maridos, se sujeitar aos seus maridos, desde que eles as amem de verdade, se eu não faço isso. Que tipo de palavra eu quero que as minhas noras usem, ou as minhas filhas, se eu tenho uma boca suja que só falo palavrão, só falo palavras de desgraça, só falo palavras de morte, vivo nervosa, vivo irritada? Como que eu posso exigir que as moças, que as mais novas que eu, as recém-casadas, ou um pouco, porque eu já tenho 40 anos de casada, como é que eu posso ensinar as mais novas se eu não dou o fruto disso? A palavra de Deus aqui é muito clara. Você tem que ensiná-las a ser honestas, sensatas, bondosas, sujeitas ao marido, boas donas de casa. Nós temos que ensinar as mais novas, principalmente através do procedimento. Quando eu me casei, a minha sogra foi um exemplo para mim. Eu já disse isso aqui em outros programas e de vez em quando você vai me ouvir a repetir isso. A minha sogra foi um exemplo para mim, na mansidão, na maneira de falar. Eu aprendi muito com ela. Agora, esse texto aqui não fala só das mulheres, fala dos homens também, que os homens têm que ensinar os mais novos na honestidade, nas palavras. Sogro, pai, homem mais velho, não adianta você querer ensinar o mais novo se a sua boca só sai palavrão,
Se a sua boca só sai palavras terríveis, como é que você vai ensinar o mais novo a pagar as dívidas se você não paga? Como é que você vai ensinar os mais novos a serem honestos se você não é? Esse texto de Tito está falando tanto para as mulheres mais velhas quanto para os homens mais velhos, para nós sermos padrões, padrão de boas obras, padrão no ensino, na integridade. Então, né, hoje eu quero dizer para você, se você acompanhar a palavra de Deus, a Bíblia, você vai ver que ela tem muito a nos ensinar. Seja padrão. Você, mulher da minha idade ou um pouco menos, você que tem uma adolescente em casa, uma jovem, seja nora, seja filha, seja sobrinha, seja mestra dela, seja conselheira. Faça com que ela confie em você por causa do seu procedimento, por causa das suas palavras, por causa das suas ações, por causa das suas boas obras. Porque nós temos sim que ensinar as boas obras. Isso faz parte da vida cristã. Eu quero deixar com você hoje esta palavra. Não vamos ficar comparando as gerações, porque as gerações, o que você aprendeu, o que eu aprendi, o que nós fizemos, é muito diferente da geração de hoje. Mas vamos ser mestras, vamos ser exemplos, vamos ter um palavreado abençoador. E elas, olhando para nós, elas vão aprender. Não vamos viver de luxo, não vamos viver, o que nós comprarmos vamos pagar em dia. E elas olhando para nós, elas sejam boas esposas, boas mães, boas filhas e tudo mais. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, abençoe essas pessoas que estão me ouvindo. Que a tua graça e a tua bênção sejam derramadas, tanto sobre as mulheres quanto sobre os homens. Que nós, os mais velhos, possamos ser, ó Deus, um padrão de ensino para os mais novos. E sejamos abençoados do Senhor. Em nome de Jesus, queridos, eu os abençoo, para que vocês tenham sabedoria, integridade, dignidade, para transmitir aos mais novos tudo aquilo que Deus requer de nós. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade.